Existem verdadeiros sabotadores invisíveis que atuam no nosso corpo sem fazer barulho, mas que minam silenciosamente a força dos nossos músculos, especialmente a partir da meia-idade. Imagine isso. Enquanto você assiste a esse vídeo agora, milhares de pessoas ao redor do mundo, muitas com mais de 50 anos, estão perdendo massa muscular sem perceber absolutamente nada. Não há dor evidente nem sintomas claros. Acontece de forma sorrateira, até que um dia, algo tão simples como levantar-se de uma cadeira se transforma em uma tarefa difícil. Atividades cotidianas, como carregar sacolas do mercado, começam a exigir um esforço desproporcional. E o pior, uma simples queda, que antes passaria despercebida, agora pode resultar em fraturas sérias que alteram completamente a rotina e a autonomia de uma pessoa. Os especialistas chamam esse processo de perda muscular progressiva de sarcopenia. Trata-se de uma condição comum, mas frequentemente negligenciada, que está por trás da ida de muitas pessoas para instituições de cuidados prolongados ou da necessidade crescente de apoio para tarefas simples do dia a dia. O que pouca gente sabe é que esse enfraquecimento não é apenas uma consequência inevitável da idade. Certos alimentos aparentemente inofensivos podem acelerar em até 40% a perda de massa muscular. Isso mesmo. Aquilo que você coloca no prato todos os dias pode estar, sem que você perceba, comprometendo sua força e vitalidade de forma acelerada. E aqui está o mais preocupante. Alguns desses alimentos são vistos como opções saudáveis. Eles aparecem em dietas populares, são recomendados em revistas de bem-estar, e muitos estão no cardápio diário de milhares de pessoas. No entanto, por trás dessa aparência saudável, escondem um impacto negativo profundo. Eles atrapalham a regeneração natural dos músculos, provocando fraqueza progressiva, perda de firmeza corporal e um aumento no risco de lesões. O corpo passa a ter dificuldades para se recuperar após esforços, e os músculos deixam de responder como antes. Pesquisas recentes apontaram com clareza os principais vilões dessa história. E neste vídeo, você vai conhecer os 5 alimentos mais prejudiciais para a saúde muscular de quem está na fase madura da vida. A lista pode te surpreender. Ela inclui uma fruta bastante comum e até uma verdura que muita gente consome diariamente, pensando que está fazendo uma boa escolha. Mas antes de começarmos, quero saber de você. Já sentiu que tarefas simples do dia a dia estão exigindo mais esforço do que antes? Conta aqui nos comentários a sua experiência e aproveita para curtir o vídeo. Isso ajuda a espalhar essa informação tão importante para quem também precisa saber. Vamos começar pela primeira armadilha alimentar: o famigerado pão branco e os produtos feitos com farinhas refinadas. Apesar de serem presença constante nas mesas do café da manhã, no lanche da tarde e até nos jantares rápidos, esses alimentos representam uma verdadeira ameaça à saúde muscular, especialmente conforme envelhecemos. O pão francês, a pasta branca, os biscoitos e os bolos industrializados têm algo em comum. Todos passaram por um processo que remove boa parte dos nutrientes essenciais. O problema está na maneira como esses produtos são fabricados. Durante o refino da farinha, são eliminadas as fibras, as proteínas e a maioria dos micronutrientes, sobrando basicamente o amido puro. Esse amido se transforma rapidamente em açúcar dentro do corpo, elevando drasticamente a glicose no sangue. Como resposta, o organismo libera insulina em grandes quantidades, o que causa picos inflamatórios que, ao se repetirem constantemente, comprometem a integridade muscular e favorecem o acúmulo de gordura. Com o tempo, esse ciclo cria um ambiente interno propício à perda de força, ao enfraquecimento dos tecidos e à redução da massa magra. Mas a coisa não para por aí. Manter a musculatura em bom estado exige mais do que apenas exercícios.
É preciso que o corpo consiga absorver bem os aminoácidos presentes nas proteínas que você consome. Quando o excesso de carboidratos simples sobrecarrega a produção de insulina, essa absorção é prejudicada. Resultado, o músculo não recebe os blocos de construção que precisa para se regenerar e se fortalecer. O consumo constante de farinhas refinadas também altera o metabolismo, fazendo com que o corpo entre em modo de armazenamento de gordura. Em vez de usar a gordura como fonte de energia, ele passa a estocá-la, dificultando ainda mais a manutenção de um corpo forte e saudável. Estudos apontam que dietas ricas em carboidratos processados estão associadas ao surgimento da resistência à insulina, um estado metabólico perigoso que, além de aumentar o risco de doenças metabólicas, acelera a perda muscular. Agora, se você é do tipo que adora pão, bolos ou massas, não se preocupe. Não é necessário cortar esses alimentos completamente da sua vida, mas é essencial fazer trocas mais inteligentes. Em vez de pão branco, opte por versões integrais, de verdade, aquelas feitas com grãos inteiros e não apenas enriquecidas com fibras artificiais. Escolha massas feitas com farinha de trigo integral, grão de bico ou lentilha, e priorize receitas que combinem carboidratos com boas fontes de proteína e gordura saudável. Isso ajuda a controlar os picos glicêmicos e protege sua massa muscular. E agora prepare-se. O próximo item da lista pode te deixar surpreso. Existe uma fruta que, apesar de sua fama de saudável, pode estar colaborando silenciosamente para o enfraquecimento do seu corpo. Sim, uma fruta bastante comum, que aparece no café da manhã de muita gente, pode ter efeitos tão prejudiciais quanto o pão branco e os açúcares refinados. Estamos falando de um dos símbolos do desjejum tradicional, o suco de laranja, e também outras frutas ricas em frutose. Quer entender por quê? Pouca gente imagina, mas o que parece ser um gesto saudável logo pela manhã, como tomar um copo de suco de laranja fresco, pode estar comprometendo silenciosamente sua força muscular. E não estamos falando apenas do suco de laranja. A verdade é que praticamente qualquer suco de fruta que tenha sido espremido e separado da sua fibra natural pode se transformar em um sabotador disfarçado da sua saúde muscular. A explicação está no funcionamento do nosso organismo. Quando você consome o suco da fruta sem a fibra, o açúcar natural da fruta, especialmente a frutose, entra na corrente sanguínea de forma acelerada, provocando picos de glicose. Diferente da glicose, que é absorvida por várias células do corpo, a frutose precisa ser metabolizada quase que exclusivamente pelo fígado. Isso significa que ao tomar um copo de suco de laranja, maçã ou uva, você entrega ao fígado uma quantidade concentrada de açúcar que, em excesso, pode levar a um acúmulo de gordura hepática e inflamação sistêmica. Esse aumento repentino da glicose no sangue, seguido por uma queda brusca, desencadeia sensação de cansaço, queda de energia e uma resposta inflamatória que interfere diretamente na manutenção do tecido muscular. O corpo passa a ter mais dificuldade em reparar e reconstruir os músculos após o esforço. E essa fragilidade tende a aumentar com o tempo. E mais, quando o consumo de frutose é constante e exagerado, o risco de desenvolver resistência à insulina cresce, o que, além de prejudicar a saúde geral, limita a capacidade de absorver os nutrientes necessários à regeneração muscular. Outro detalhe importante é que a frutose, diferentemente da glicose, não ativa os mecanismos de saciedade no cérebro. Ou seja, você pode beber um copo de suco e, minutos depois, ainda sentir fome. Isso acaba incentivando o consumo de mais calorias ao longo do dia, muitas vezes na forma de alimentos industrializados e pobres em nutrientes. É um ciclo que impacta
diretamente à composição corporal, favorecendo o acúmulo de gordura e a perda de massa magra. Mas será que comer a fruta inteira causa o mesmo efeito? A resposta é não. Ao consumir uma laranja ou qualquer outra fruta no seu estado natural, você também ingere as fibras, que atuam como um freio para a absorção dos açúcares. Isso evita os picos glicêmicos e reduz o impacto sobre os músculos. As fibras ainda colaboram com o bom funcionamento intestinal, prolongam a sensação de saciedade e ajudam a equilibrar os níveis de energia ao longo do dia. Se você é fã do sabor das frutas, uma alternativa muito melhor que os sucos industrializados, ou mesmo os sucos naturais sem fibra, é preparar smoothies ou batidas caseiras, que preservam a polpa e a fibra da fruta. Também vale priorizar frutas com baixo teor de frutose, como morangos, framboesas e mirtilos. E para se manter hidratado, nada melhor do que a boa e velha água ou infusões de ervas sem açúcar. E agora, se prepare para o próximo alerta. Ele pode surpreender ainda mais. Existe um alimento que é amplamente divulgado como uma fonte rápida de proteína, especialmente para quem tem uma rotina agitada ou busca praticidade na alimentação. No entanto, o que pouca gente sabe é que esse alimento pode estar minando silenciosamente a saúde dos seus músculos. Ele está presente em sanduíches, lanches rápidos, tábuas de frios e até mesmo em refeições fit. Estamos falando dos embutidos industrializados, como presunto, mortadela, salsicha, salame e linguiça. Embora sejam frequentemente promovidos como fontes de proteína acessíveis e práticas, esses produtos escondem uma combinação perigosa de substâncias químicas e gorduras prejudiciais, que podem comprometer seriamente a integridade muscular, principalmente com o passar dos anos. A primeira armadilha está nos conservantes usados para prolongar a validade desses alimentos. Os famosos nitritos e nitratos, adicionados para manter a cor e evitar contaminações, têm sido associados à inflamação crônica e ao aumento do estresse oxidativo no organismo. Essa inflamação contínua cria um ambiente interno que dificulta a regeneração muscular, contribuindo diretamente para o enfraquecimento e a perda progressiva da massa magra. Além disso, muitos embutidos são fontes significativas de gorduras saturadas e trans, dois tipos de gordura que impactam negativamente o sistema cardiovascular. Essas gorduras obstruem as artérias e comprometem a circulação sanguínea, o que reduz a chegada de oxigênio e nutrientes essenciais aos músculos. Sem essa nutrição adequada, a musculatura se torna mais frágil, menos resistente e com menor capacidade de se recuperar após esforços. Outro fator preocupante é o alto teor de sódio desses alimentos. O sal é utilizado em grandes quantidades para realçar o sabor e conservar os embutidos, mas o excesso de sódio no organismo leva à retenção de líquidos, desidratação e sobrecarga dos rins. Isso pode gerar fadiga muscular, cãibras e até perda de desempenho físico em atividades simples do dia a dia. E se você costuma sentir muita sede ou inchaço depois de consumir esses produtos, é o seu corpo enviando um sinal de alerta. E não para por aí. Estudos recentes mostraram que o consumo frequente de carnes processadas está relacionado a menor densidade muscular, maior risco de doenças metabólicas e até a declínios cognitivos em pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, os efeitos vão muito além dos músculos. Além dos conservantes, das gorduras prejudiciais e do excesso de sódio, os embutidos apresentam um problema menos conhecido, mas igualmente alarmante: a baixa qualidade da proteína que oferecem. Embora o rótulo possa mostrar uma boa quantidade de proteína, a verdade é que o valor biológico, ou seja, a capacidade do corpo de utilizar essa proteína para reconstrução muscular,
é significativamente inferior quando comparado a alimentos naturais como ovos, peixes ou leguminosas. Isso ocorre porque muitas dessas carnes processadas vêm misturadas com amidos, féculas, enchimentos industriais e até proteínas vegetais de baixo aproveitamento, que diluem a quantidade real de aminoácidos essenciais. O resultado? Você acha que está nutrindo seus músculos, quando na verdade está ingerindo um produto de baixo retorno nutricional, inflamatório e potencialmente tóxico a longo prazo. Se seu objetivo é preservar a força, o tônus muscular e a vitalidade, ao longo dos anos, vale a pena substituir esses alimentos por fontes mais puras e nutritivas. Opte por carnes magras não processadas, como frango, peru ou cortes bovinos orgânicos. Prefira peixes ricos em ômega 3, como o salmão ou a sardinha, que não só fornecem proteína de altíssima qualidade, como também ajudam a reduzir inflamações. Ovos inteiros, leguminosas, como lentilhas, feijões e grão de bico, e oleaginosas, como nozes e amêndoas, também são excelentes aliados. Mas atenção, porque agora vem algo ainda mais surpreendente, um alimento que está presente no prato de muitas pessoas diariamente, considerado inofensivo, saudável até, mas que pode estar roubando silenciosamente os nutrientes essenciais dos seus músculos. Trata-se de um ingrediente tão comum que a maioria das pessoas nem cogita suspeitar. E, no entanto, ele interfere diretamente na absorção de minerais vitais, como o cálcio e o magnésio, sem os quais os músculos simplesmente não conseguem funcionar bem. Estamos falando de uma verdura muito popular e que, ironicamente, foi eternizada como símbolo de força por gerações. Sim, estamos falando das espinafres. Apesar da fama de fortalecedora, a espinafre esconde um componente natural que, quando consumido em excesso ou da forma errada, pode ter o efeito contrário. Esse composto se chama ácido oxálico e ele tem o poder de se ligar ao cálcio e ao magnésio no trato intestinal, formando cristais insolúveis que o corpo não consegue absorver. Em outras palavras, mesmo que você esteja comendo alimentos ricos nesses minerais, seu organismo pode simplesmente não estar aproveitando nada, especialmente se você combina esses alimentos com grandes porções de espinafre cru. Agora imagine o impacto disso a longo prazo. Deficiência crônica de magnésio e cálcio, dois pilares da contração e da recuperação muscular. O resultado? Maior risco de cãibras, dores, fraqueza muscular, perda de tônus e dificuldades de locomoção. E tem mais: o acúmulo de ácido oxálico no organismo está ligado à formação de cálculos renais, algo especialmente comum após os 50 anos, quando a função renal já tende a diminuir naturalmente. Outro problema menos conhecido, mas igualmente importante, é que o excesso de oxalato interfere com a produção de ATP, a principal fonte de energia usada pelos músculos para se movimentar. Em termos simples, isso significa que o ácido oxálico em excesso pode drenar sua energia, reduzir sua resistência física e te deixar constantemente fatigado, mesmo sem grandes esforços. E aqui vai um alerta importante para quem costuma consumir sucos verdes e saladas cruas diariamente. O espinafre cru tem uma concentração muito maior de ácido oxálico. Se você o consome com frequência sem nenhum preparo térmico, pode estar sabotando silenciosamente seu sistema muscular. Mas isso quer dizer que você deve eliminar completamente as espinafres da dieta? De forma alguma. O segredo está em como você consome esse vegetal. Cozinhar levemente as folhas, seja no vapor, refogando ou fervendo rapidamente e descartando a água, pode reduzir em até 40% a quantidade de ácido oxálico. Essa simples prática torna os minerais da espinafre mais biodisponíveis e menos nocivos.
Outra estratégia eficaz é combiná-la com alimentos naturalmente ricos em cálcio, como gergelim, tahine, tofu firme ou amêndoas, ajudando a contrabalancear os efeitos inibidores da absorção. E, claro, evite o consumo excessivo e repetitivo. Assim como qualquer alimento, a espinafre deve ser parte de uma alimentação variada, equilibrada e rotativa, e não uma rotina fixa e exclusiva. Agora, você já sabe que até mesmo um vegetal aparentemente inofensivo pode impactar sua saúde muscular de forma profunda. Mas prepare-se, porque o próximo sabotador do músculo é ainda mais insidioso. Ele não apenas enfraquece seus músculos, silenciosamente, como também acelera o envelhecimento do seu corpo e afeta diretamente o funcionamento do seu cérebro. Agora imagine isso, um alimento presente em quase todos os cafés da manhã. Um verdadeiro ritual diário para milhões de pessoas ao redor do mundo e que silenciosamente pode estar sabotando sua força muscular. Sim, estamos falando do café em excesso. Para muita gente, o dia simplesmente não começa sem uma boa xícara de café. É energia líquida, prazer no paladar, uma rotina reconfortante. Mas o que quase ninguém percebe é que quando consumido em grandes quantidades e sem o devido cuidado, o café pode se transformar em um ladrão de força, um sutil inimigo dos seus músculos. E o mais assustador, isso não acontece de forma brusca. Não há dores agudas, nem sinais claros. Apenas um dia você nota que subir escadas ficou mais difícil. Suas pernas não têm mais o mesmo vigor. As atividades simples parecem exigir mais esforço. E sim, o café, que parecia seu aliado, pode estar contribuindo para essa perda silenciosa de vitalidade. Mas como exatamente o café afeta sua musculatura? Vamos destrinchar isso em 3 pontos-chave. O café em excesso drena cálcio e magnésio, os minerais que sustentam seus músculos. O cálcio e o magnésio são absolutamente essenciais para que seus músculos contraiam e se recuperem de forma eficiente. Sem eles, você fica mais vulnerável a cãibras, dores, fraqueza e até lesões. O problema é que a cafeína age como um diurético, ou seja, faz com que seu corpo elimine líquidos e minerais preciosos pela urina. Se você bebe várias xícaras de café por dia e não repõe esses minerais por meio da alimentação ou suplementação, seus músculos vão enfraquecendo aos poucos, sem que você perceba. Aumenta a produção de cortisol, a hormona que quebra o tecido muscular. O café estimula a liberação de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Em pequenas doses, o cortisol é útil, mas quando seus níveis se mantêm elevados por muito tempo, como acontece quando você bebe café em excesso, especialmente em momentos de tensão, o corpo entra em um estado de catabolismo. Isso significa que ele começa a quebrar o tecido muscular para obter energia. Além disso, o excesso de cortisol prejudica a síntese de proteínas, dificultando a reparação e o crescimento muscular. Em outras palavras, você perde massa e tem mais dificuldade para reconstruí-la. Compromete a qualidade do sono e, com isso, a regeneração muscular. O sono profundo é o momento em que seu corpo realiza reparos, inclusive nos músculos. É durante a noite que ocorre a liberação de hormônios como o GH, hormônio do crescimento, que estimulam a regeneração celular. Mas se você consome um café demais, especialmente no final do dia, a qualidade do seu sono pode ser severamente prejudicada. E sono de má qualidade, menos recuperação muscular, mais fraqueza, mais fadiga e menos disposição no dia seguinte. Mas então, devo parar de tomar café? A resposta é não.
O café, em moderação, pode ser benéfico. Ele tem antioxidantes, melhora o foco e até pode contribuir para a queima de gordura. A chave está no equilíbrio. Veja como consumir café sem prejudicar seus músculos. Limite. O consumo a 1 ou 2 xícaras por dia. Evite ultrapassar esse limite, especialmente se você tem mais de 50 anos e já enfrenta a perda natural de massa muscular. Nunca tome café em jejum. Isso potencializa o pico de cortisol e agride o estômago. Sempre consuma café depois de uma refeição equilibrada. Evite o café após as 14 horas. Isso dá tempo suficiente para que seu corpo reduza os níveis de cafeína e entre naturalmente nos ciclos de descanso profundo à noite. Alterne com chá verde ou infusões naturais. O chá verde contém menos cafeína e mais antioxidantes que protegem suas células e músculos do envelhecimento precoce. Agora que você conhece os 5 sabotadores silenciosos da saúde muscular, alimentos que muitos consomem todos os dias, sem saber o impacto que causam, vem a melhor parte: a reversão é possível. Sim, mesmo que você já tenha passado dos 50, 60, 70 ou até 80 anos, seu corpo ainda é capaz de se regenerar. A ciência mostra que com os nutrientes certos e os estímulos adequados, é totalmente possível recuperar força, tônus e vitalidade muscular. Por isso, depois de assistir a este vídeo, eu recomendo fortemente que você veja o próximo, intitulado Adultos maduros, seus músculos estão desaparecendo sem esse nutriente. Lá você vai descobrir qual é o nutriente-chave que pode transformar sua saúde muscular, mesmo em idades mais avançadas. E agora eu quero saber de você. Quantos desses alimentos você costuma consumir no seu dia a dia? Qual deles mais te surpreendeu? Que mudança você está disposta a fazer a partir de agora para proteger seus músculos? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio todos com muito carinho e respondo sempre que posso. Se esse conteúdo foi útil para você, clique em curtir, para que mais pessoas possam descobrir essas informações valiosas. Se inscreva no canal para continuar aprendendo como cuidar do seu corpo de forma natural e consciente. E compartilhe esse vídeo com alguém especial que precisa proteger seus músculos tanto quanto você. A gente se vê no próximo vídeo. Cuide-se bem. Você merece.